E aí, como é que está? Importante é Tudo o bem? carinho, né? Acompanha a gente durante toda a semana. Que bom que está aqui com a gente. Hoje, penúltimo episódio da nossa Maratona Apocalipse, porque o último é à noite, mas é o nosso último dia. Legal, Vamos legal. lá. Vamos lá então. Apocalipse 14, versículo 1. 14, E diz verso 1. assim: Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Quem são esses 144 mil? Aqui, ó, fala, verso 3 vai falar de novo, 144 mil cantando uma música, um coral com 144 mil pessoas e tal. Quem são? Quem são? É um número literal, é um número simbólico, é real, não é? Quem vai ser? Eu tô lá, eu não tô? Como é que é esse negócio aí? Para entender isso, Jenny, a gente precisa entender o contexto dessa passagem. Como a gente fez nos outros dias, não adianta a gente só ler isso aqui e querer já tirar interpretações, não. A gente precisa entender o contexto, especialmente do livro do Apocalipse. Então a gente vai ler algumas coisas aqui para poder contextualizar. Vamos dar um pulinho lá em Apocalipse 4 e pega a Bíblia aí, porque a gente já está de cabeça no estudo aqui. Apocalipse capítulo 4. Vamos Aqui na lá. minha Bíblia está assim, ó, a visão do trono de Deus. O que é isso? Se você ler esse capítulo depois, você vai ver que Daniel ele teve uma visão onde ele viu o trono de Deus. E ele descreve a glória do trono de Deus, ficou magnificado com tudo que ele viu. E no capítulo 5, ele diz que no meio dessa visão, ele viu um negócio diferente. Lê pra gente, Jenny, capítulo 5, versículo 1. Ó, vou ler a partir do tema, né? Lê Do aí. título aqui. Diz assim: A visão do livro selado com 7 selos e a do cordeiro. Aí o versículo 1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Olha só. Ó, que negócio é esse? Ele diz que ele viu um livro selado com 7 selos. O que é isso? Que visão é essa? A gente trouxe aqui, ó, quer ver? Nossa produtora, Liane, please, A a gente cartinha, recebeu nossa uma carta cartinha. de um fã Recebemos uma carta de uma e pessoa, essa carta veio muito bem selada, muito bem parece selado. Olha carta só. real. Já viu aquela carta? Gente, teve gente, quando eu era pequeno, eu trocava carta com pessoas, claro, Com com amigos, namoradas? tal, com pessoas legais. E tinha umas pessoas que colavam a carta, mas, meu, a pessoa não passava cola. Eu acho que ela passava graxa, ela passava, sei lá. Não dava pra abrir. Você tinha É que impossível. rasgar. Eu rasgava e ficava pensando se não rasgava a carta, sabe? Eu olhava na luz. E Você aqui tá fala doido. mais ou menos disso. Na verdade, era um livro. Aqui a gente exemplificou com uma carta. E esse livro ele tinha 7 selos. Esse selo não é aquele selo de carta, é um selo que fechava. Lembra naquela época, na antiguidade, nos filmes a gente vê as pessoas faziam uma carta, jogavam Uma ali velhinha, uma né? velhinha, Parafina. isso aí selava. Uhum. Só que essa carta, esse livro, ele era muito importante. Ele não tinha um selo, ele tinha 7 selos. BJ, o que que significa então esses selos? A gente vai ver agora. Aham. Até aqui no capítulo 5, se você olhar na tua Bíblia, diz que João viu essa cena, ele viu esse livro selado, ele queria ler o que tinha dentro do livro. Só que ele não podia abrir. E ele ficou preocupado, porque ele falou, quem vai abrir? Até no verso 4 diz assim, olha, Apocalipse 5, verso 4, diz que então eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém conseguia e ninguém era digno de abrir os selos. Ele ficou indignado e começou a chorar. Só que aí, no restante do capítulo, diz que o Messias apareceu, Jesus apareceu, e ele era digno de abrir os selos. E aí, ele começou a abrir os selos um por um. E cada selo desse livro significava um evento que apontava para determinado período da igreja de Deus. Olha que interessante. E aí Tudo então começam tá as se... profecias. Tudo está linkado. Se você vê o Apocalipse, por exemplo, fala das 7 igrejas, cada período que a igreja passou, e a gente vê os 7 selos é a mesma coisa, como que falando de cada período que o povo de Deus passaria. Você vai ver isso agora na profecia. Vamos lá, Vamos ver BJ. os 7 selos. Olha lá, Apocalipse capítulo 6. A gente vai ler aqui quais são esses 7 selos. Primeiro selo, Jenny, lê pra gente aí, capítulo 6, verso 1 e verso 2. Vamos lá. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz do trovão, vem. E diz, vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Olha que interessante. O primeiro selo é um cavalo branco. Imagina, um cavalo branco. O que o branco representa? Pureza. Pureza, o branco é pureza. E, como eu disse, esses 7 selos representam a igreja de Deus nos 7 períodos da história. E esse primeiro cavalo representa a primeira parte da igreja de Deus, a igreja que havia saído ali de Jesus, sabe? Ela era pura, ela seguia o que Deus falou, ela pregava a mensagem na sua pureza. E esse foi o primeiro selo. Então, Jesus foi lá e tirou o primeiro selo que representava o povo de Deus nos colecionar primeiros os momentos, selos. quando a igreja era pura e a mensagem da igreja era totalmente pura, ok? Tá bom. O segundo selo, eu vou resumir aqui para a gente correr, está lá no verso 3 e diz que ele viu um cavalo vermelho.
Olha que interessante. Vermelho te remete a quê, Jenny? O que você lembra quando você pensa em vermelho? Ó, de primeira assim, eu penso em amor, eu penso em Tá, não era pra você pensar nisso. paixão, Coisa ruim. penso em Coisa ruim YouTube. não, mas assim, ó, Falei tudo vermelho, muito vermelho. O que sério. você pensa em vermelho? Sangue. Ok. Uhul. O vermelho representa sangue. E aqui mostra, faz uma menção à parte em que a época que a igreja foi perseguida. Primeiro momento, a igreja começou a pregar a mensagem, ela começou a ser perseguida pela mensagem, tanto é que os discípulos morreram, atacados, assassinados por isso. E essa foi a época em que a igreja começou a ser perseguida, representada pelo segundo selo, ok? Tira aí pra gente o segundo selo. Vamos lá, segundo selo já era, galera. Beleza. Estamos quase Pastor, lá. terceiro Faltam selo, qual foi? A terceira época da igreja cristã. Aqui no Apocalipse 6 diz que ele viu um cavalo negro. O preto, negro, representa assim coisa pesada. E se você ler e linkar com outros textos, resumindo a história, representa um período muito triste da igreja, onde ela se tornou perseguidora e ela perseguiu os pagãos. Então a igreja que era perseguida, ela se tornou ali religião oficial, ela começou a perseguir os pagãos, as pessoas que não eram cristãs. E esse foi o terceiro período da igreja. Pode tirar aí. Vou tirar aqui, galera. E aí Tirei. vem o quarto selo. O quarto selo é um cavalo amarelo. O amarelo é uma referência à morte. E aí representa a fase da igreja quando ela começou a perseguir os cristãos. Ou seja, já tinha um cavalo preto onde ela perseguia os que não eram cristãos e agora ela começou a perseguir os próprios cristãos, mas que não acreditavam nas heresias que a igreja oficial agora estava pregando. E aí esse é o período da igreja determinado pelo cavalo amarelo. E aí a Então, gente que chega... é de fato pode a tirar. cor do selo, né? Tira aí o quarto selo. Quinto selo, está lá no verso 9, pode acompanhar na sua Bíblia. Diz que eles viram as almas dos que morreram pela palavra de Deus. Olha, vai afunilando. Chega no sexto selo, terremoto, o sol se tornou negro, a lua se tornou sangue. Já vai trazendo uma referência para os últimos dias, para a época em que a gente está vivendo. E interessante que isso aqui já até aconteceu. Você pode estudar aí mais nas profecias, você vai ver que tem um dia em que o sol se tornou negro e a lua se tornou como sangue. Então, assim, resumindo a história, é isso que aconteceu. Até vou pedir para a produção pôr na tela da gente. Olha aí, você vai ver aí na sua tela agora um gráfico com as datas em que isso aconteceu. Tá na Que é sua muito tela aí. importante, né, as pessoas Olha aí, entenderem se que você as ver, profecias elas estão se cumprindo estão de se fato, cumprindo. né? E as datas que aconteceram, o pessoal tá vendo aí na tela, olha, as 7 igrejas, a data de cada igreja, você deve estar vendo aí, espero que esteja. Tá vendo? Eles Se estiver estão vendo, vendo. acena pro computador que a gente vai ver aí. E os 7 selos, olha, o primeiro cavalo branco, a igreja de 31 depois de Cristo até 100, depois a igreja representada pelo cavalo vermelho, que é a igreja de 100 a 313, depois a igreja do cavalo preto até 538, a igreja do cavalo amarelo até 1517, e aí a gente vai chegando nos nossos dias, beleza? Viu? Ok? Dá um print aí da tua tela para você estudar melhor depois. E aí, deu para entender um pouquinho Deu dos pra cavalos? entender. Uhum. Dos selos, ok? Muito bem. Continuando o estudo então. Vamos Onde a lá, gente parou? BJ. Nos 7 selos, né? Paramos no sexto selo. No sexto selo. E qual é o sétimo selo? Eu não vou falar agora. Vou deixar pro final do programa para a galera ficar assistindo a Vocês gente. entenderem que a gente Vamos- primeiro precisa explicar outras coisas antes de chegar no Vamos entender sétimo outras selo. coisas. Pastor, o que representa os 144 mil? Tá, eu expliquei tudo isso porque nesse momento, depois do capítulo 6 de João vê os selos e tal, a gente chega no capítulo 7, onde ele fala dos 144 mil. Ou seja, pega toda essa visão como background aí, como contexto, e aí depois de ver os 7 cavalos ali, na verdade os 6 selos, ele entra nos 144 mil. E aí ele começa falando aqui, eu queria ler com vocês o verso primeiro. Vamos ver direitinho, verso a verso aqui, esse capítulo 7. Jenny, lê pra Vamos gente lá. aí. Eu leio até a partir do 1, né? Tá bom. Só o verso primeiro. Vamos lá, vamos verso a verso. Abre tua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 7. Vamos ver o verso primeiro para entender quem são os 144 mil. Lê pra gente, Jenny. E diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Olha que interessante, imagina essa cena, 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Tudo isso tem um significado. Na verdade, esses anjos eles estão protegendo a terra das guerras e das calamidades que ela pode acontecer. Porque os ventos, eles têm uma simbologia também. Tem uma nesse simbologia sentido. também. Os ventos, eles têm uma simbologia, os ventos representam guerras. E eles estão como que segurando as guerras para que elas não aconteçam ainda, para que as profecias possam se cumprir primeiro. E eles estão protegendo a terra. Imagina você, eu fico imaginando, tipo na escola, assim, sabe quando
alguém cai ou acontece alguma coisa, o pessoal fica ali em volta. É meio que assim, ou quando tem alguém, alguma coisa no meio e a gente se junta para proteger. Pensa 4 pessoas abraçadas protegendo algo que está no meio. É meio que está acontecendo aqui, os anjos protegendo a terra para que nenhuma guerra aconteça ali, para que as guerras não explodam antes das profecias acontecerem, ok? Ok. Deu para entender? Beleza. E o anjo é interessante. Ele segura esses ventos, ele segura isso aí. Verso 1 está dizendo isso. E aí no verso 2 aparece outro anjo. O que aconteceu aí? Verso Aí 2. diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Posso continuar? Continua até o 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha que interessante. Aqui diz, vi outro anjo. Esse anjo tinha o que na mão? Ele tinha um selo. Selo. O selo do Deus vivo. Ó, selo. A gente já falou de selo aqui, hein? Vai refrescando a memória aí. E ele diz que ele clamou aos 4 ventos. Ele disse, olha, não danifica a terra. Segura as guerras aí, não deixa nada acontecer, até que eu sele na fronte os escolhidos e os servos do nosso Deus. Olha que interessante. Então, por que os anjos estavam segurando as guerras? Porque os servos de Deus estavam sendo selados. Então, esse anjo mensageiro como que disse, ó, segura aí, gente, segura as pontas aí, anjos, segura para que nenhuma guerra aconteça, porque eu vou selar os santos da terra agora. E quem são esses santos? Lê aí no verso 4. Diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha que interessante, 144.000 eram selados. PJ, agora, o que significa então esse selo que eles receberam, esses 144.000 receberam? Você lembra que a gente falou de selo? Inclusive ontem a gente falou de selo. Até refrescando a sua memória, resumindo a história aqui, a gente falou de selo. E o selo de Deus nós vimos na Bíblia, que é os mandamentos de Deus. Em especial um mandamento que é o mandamento esquecido, que é o mandamento do sábado. Na verdade, toda a lei de Deus, tanto é que em Apocalipse mesmo diz que no fim dos tempos o povo de Deus vai ser aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Ou seja, o que vai distinguir, a marca que vai distinguir os filhos de Deus dos outros é a guarda dos mandamentos. Isso a gente falou bastante. E isso falamos bastante. Ontem, né? E a Bíblia tem vários textos que falam que o selo de Deus é especificamente o sábado. Eu posso até citar alguns aqui, por exemplo, lá em Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20, diz, os meus sábados serão sinal entre mim e vós. Êxodo 31, 13, diz, guardareis os meus sábados, pois serão sinal entre mim e vocês. Então, ontem a gente explicou melhor isso, mas resumindo aqui, o selo de Deus é o sábado. Isso aí, o selo de Deus Exatamente. é o sábado. Então, quando ele diz aqui que ele tinha que selar os servos de Deus, é que esses servos tinham que receber a marca de Deus, ou seja, eles tinham que ter essa marca que é a guarda dos mandamentos, em especial a guarda do sábado, que é esse diferencial. Porque o próprio inimigo, ele prega aí com um monte de igreja, que você pode guardar um mandamento, outro, 7, 8 mandamentos, mas geralmente esse mandamento do sábado é o que o pessoal deixa de lado, até porque ele foi alterado PJ, pro inclusive, domingo. você falando sobre isso, tem uma pergunta aqui que chegou pra gente, do Lucas Eric. Ele tá falando assim, ó, ei, me digam uma coisa, que eu me confundo às vezes. Ok. Jesus disse que não veio revogar leis até que tudo se cumpra, mas ele está querendo saber que cumprimento é esse. O que Interessante. é que vai cumprir de fato? Porque você falou que a gente tem que guardar os 10 mandamentos, a gente tem que guardar todas as leis, e ele não veio abolir as leis. Ele veio aqui só justificar, como a gente já tem falado desde o início da semana. Agora, que cumprimento é esse? Olha que interessante, eu vou ler o texto, inclusive, que ele citou, Mateus 5,17, que diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas vim para cumprir. Então, na verdade, aqui ele não está dizendo nem que a lei só vai durar até que as coisas se cumprem. Ele está dizendo aqui que ele não veio revogar a lei. Na verdade, ele veio cumprir a lei. Ou seja, ele disse, eu vim colocar a lei em prática. Se você olhar ao longo da história dos cristãos, eles estavam deixando a lei de Deus de lado. Na verdade, eles estavam guardando tanto ali a lei na regra, que eles estavam esquecendo da substância da lei, que é o amor. Ele falou, olha, eu vim cumprir a lei. Tanto é que Jesus cumpriu os mandamentos, Jesus guardou o sábado, Jesus respeitou seus pais. Todos os mandamentos Jesus cumpriu na vida dele. E aí muita gente fala, não, BJ, tá, mas a lei foi abolida, tal, mudou. Tanto é que a própria igreja romana mudou algumas coisas na lei, inclusive do sábado para o domingo. Só que lá em Mateus 18 diz que nenhum ponto ou tio da lei será tirado. Então, assim, é muito claro a importância da lei e que a lei de Deus é imutável, a lei moral de Deus é imutável. E aí muita gente fala, não, pastor, mas Jesus, ele aboliu a lei. Depois de Jesus, a lei não foi mais seguida. Só que aí algumas coisas me vêm à mente quanto a isso. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Mateus que
quando Jesus morreu, Maria foi ao túmulo para poder embalsamá-los. Só que Jesus morreu na sexta-feira. E diz que ela foi no domingo, porque no sábado ela teve que guardar o sábado. BJ, agora, aproveitando Ok. o seu gancho, alguém quer saber aqui, ó, Christian Azevedo, o que deve se fazer no sábado? Aproveitando que você está falando sobre Maria ter guardado o sábado também. Por que que Maria não fez nada no sábado? Por que que ela fez no domingo? Fechando esse parênteses aí, guardar o sábado é você fazer o sábado ser um dia especial. É você viver esse dia para Deus. Na verdade, todos os dias a gente tem que viver para Deus, mas o sábado ele é um dia separado, é um dia onde você dedica a Deus para estar com a sua família, para buscar a Deus, para estar em meio à natureza. É um dia especial separado para isso. Então, assim, até nem quero entrar no mérito de posso ou não posso fazer aquilo, não. Tudo que é para honrar a Deus, você pode fazer nesse dia. Se tem algo que não honra a Deus, é porque você tem que deixar de lado nesse dia. E Maria, você vê que, na verdade, ela até poderia ir lá embalsamar Jesus, mas ela não. Eu não vou fazer isso no sábado, vou descansar no sábado. E ela guardou o sábado, e no domingo eles foram fazer isso. E tem várias citações, os discípulos guardavam o sábado, Paulo ia na sinagoga como de costume no sábado. Então, assim, se Jesus revogou a lei, então... Até tem uma brincadeira, ele nem avisou a mãe dele, né? Porque a própria mãe dele, depois da sua morte, guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado. Então, assim, a própria igreja romana admite que essa alteração foi feita em determinado ano, não sei de qual, para linkar um pouco o cristianismo com a religião que Constantino adorava, que era a religião do Deus Sol. Ou seja, o sinal de Deus é o sábado. A lei moral de Deus é imutável e até o dia de hoje ela está em prática, está em vigor. E ela vai ser o diferencial para, no fim dos tempos, a gente separar quem é o povo de Deus e quem é o povo que não é de Deus. Amém. Irrevogável isso, né, BJ? Legal? Muito Algum legal. abraço aí? Alguém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, por enquanto acho que dá para ir, BJ. Ok, Dá para tranquilo. continuar com a nossa Então linha vou de continuar. raciocínio aqui. A gente viu aqui então que os 144 mil eles vão ser selados, ok? Vão receber uma marca, um selo. E é interessante, é dito em outro texto que eles vão ser selados na fronte. E a gente já viu ontem que selo na fronte não é chip, não é marca, não é tatuagem, não é nada. É a consciência. Então eles vão ter que, com a consciência, entender e aceitar aquilo ali. E aí a gente vê, por exemplo, que nós lemos aqui no verso, na sequência, no verso 4, ouvi o número dos que foram selados. E o número deles eram 144 mil de todas as tribos de Israel. E aí a gente chega, acho que no âmago da questão, 144 mil. Número simbólico. Eu fico nervosa. Sabe por número quê? literal. Olha só, 144 mil, pastor. Se já tem 3 pessoas no céu com Jesus, que é Enoque, Moisés e Elias, então nós temos 144.900... 143.997 vagas. Meu Deus, então... E eu tô lá. Eu também. Então só sobrou 495 aí pra galera. Galera, E boa aí, sorte será que é aí. literal? Se Será que não é? Como? Essa que é a minha dúvida também. No fundo, a gente sabe que o livro de Apocalipse tem muita simbologia. Sim. E a gente às vezes interpreta algumas coisas literalmente. A gente interpreta o número por seu número. E a gente vê na profecia que, por exemplo, 1.260 dias são 1.260 anos. Sim. E aí quando a gente vê 144 mil, o que isso significa? 144 milhões? A gente 144 leva... E aí, o bilhões? que é isso? Como é que é isso? O que isso Onde significa então, pastor? E isso que você falou é importante a gente lembrar, Jenny. Tudo no Apocalipse tem um significado por trás. Então a gente tem que pegar e estudar o que isso significa. Se eu pegar só 144 pontos, eu já digo uma coisa. Não, mas no contexto, qual a ideia que quer passar isso aqui? Qual o objetivo de João ao falar isso aqui? E Jenny, isso que você falou é interessante, porque existem três grupos hoje, três linhas de pensamento e de interpretação quanto a esse tema. Tem um grupo que acredita que é literal. Não, 144 mil pessoas vão salvar, só 144 mil. Quando completar 144 mil pessoas, Jesus volta. Tem um grupo que acredita nisso. Tem um outro grupo que acredita que é literal, mas na verdade, que é simbólico mais literal. Como assim? Ele é simbólico no número, é um número simbólico. Vão ser mais pessoas, mas esse número é um símbolo que representa um povo literal que vai existir. Então, um número simbólico, mas que aponta para um povo real, um povo literal. E tem um povo que acredita que é apenas um número simbólico. E aí, qual dessas três vertentes? Deu ok. Gente, a Bíblia ela defende o segundo ponto. Ela defende que é Letra um B. número literal, letra B, só que aponta, na verdade é um número simbólico, letra B, mas que aponta para um povo literal. Pastor, mas de onde você tirou isso? Na descrição, Na então, própria aponta qual é esse descrição. povo. Na própria descrição. Se você vê na continuação aqui do verso, olha, na continuação aqui diz que eles foram selados e quando Jesus voltou, eles foram com uma grande multidão. Eles foram para o céu com uma grande multidão. Eles tinham uma grande multidão que adorava a Deus também. Então, assim, não tem só os 144 mil, tem também uma grande multidão.
E assim, até se olhar para a história, será que só 144 mil pessoas são fiéis hoje na Terra? Será que, sabe, imagina ali no fim dos tempos, o céu com um contador assim, né? Igual a gente aqui fica contando os compartilhamentos. E aí, não, 139, 900, vai lá, vai, quem vai, quem vai? Ah, aí um desiste, aí, meu, imagina essa... É uma loucura. Não é assim. Segundo Também a Bíblia, é um número é simbólico. só avaliar aqui, por exemplo, hoje, no Brasil, vou falar só aqui, no Brasil mesmo, vai, 200 milhões de habitantes. Só 144 mil salvos é Será? muito pouco. A gente sabe que vão ser né? poucas pessoas. A maioria, infelizmente, não quer ir pelo caminho estreito. Mas é querer regrar. Imagina alguém quer aceitar Jesus Desde ali. a história da humanidade, nós temos 6 mil anos de história, Já né? pensou? E já pensou alguém quer aceitar Jesus ali no último minuto e quando vai aceitar, e o céu, não, pé, não. Ó, Acabou. 144 e 1 não dá. Desculpa, amigão. Pô, chegou tarde, tchau. Cadeira Não, reservada no céu. É um número simbólico, isso é muito claro. 144 mil é um número simbólico, mas aponta para um povo literal, um povo que realmente vai existir e a gente vai ver daqui a pouco as características desse povo, ok? Muito bom, Deu para entender? Tranquilo? Deu para entender. Ok. Você de casa tá entendendo, conversa com a gente aí no Facebook. Pode mandar sua dúvida, qualquer coisa aí, o que você tá achando disso aí, beleza? E Aí, eu ó, queria... ó. Temos uma pergunta. Regina de Oliveira, ela quer saber se o versículo 9 já não responde, então, essa dúvida do 144. Cadê o versículo 9 do capítulo Do 7? capítulo 7, exatamente. É isso aí, ó, muito legal, até aquele verso que a gente falou, verso 9, quem que falou isso aí? É a... Opa, cadê você? Entendeu? Regina Oliveira. Regina, Achei. muito bom, muito bem lembrado. Verso 9 diz assim, Jane, ó. Depois dessas coisas vi e eis que uma grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono de Deus, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Olha que legal, muito bem lembrado. Ou seja, está dizendo que quando Jesus voltar vai ter uma grande multidão de santos. E olha o que ele fala aqui, que não se pode contar. Ou seja, os salvos não vão se poder contar. Então, não pode ser 144 mil. Então, não vai se poder contar. Uma multidão grande que você não vai contar. Então, esse número, muito bem lembrado, é um número simbólico, até porque o verso 9 diz que vai ter uma grande multidão junto. Então, não vão ser só 144 mil que vão salvar. A Bíblia é muito clara em defender isso aqui. Beleza? Nossa, muito E aí? bacana. Vanessa Valessa, e ela quer saber se esses 144 mil, de fato, eles são as primícias de Deus. O que esse povo representa, na verdade? Porque a gente já sabe que é um número simbólico, mas por que Deus usou a simbologia desses 144 mil para expressar um povo? Olha, na verdade, até a pergunta dela já traz um pouco da resposta. 144 mil não é um número, mas é a descrição de um povo. Então é bem legal a gente lembrar isso. Então 144 mil não é um número, mas é um nome do povo que vai estar fiel nos últimos dias. Na verdade, a gente vai ver as características desse povo agora na sequência. Mas foi muito bem lembrado isso aí. 144 mil é um número, mas na verdade é um nome. Ele representa um grupo, é o nome de um grupo, que é o grupo dos fiéis ali no fim dos tempos. Ok? Muito bom. Vai lá. Por que Deus usou, então, essa simbologia, esse número? Tem uma pessoa querendo saber aqui, que já passou aqui na minha timeline. Por que é 144 mil? Não poderia ser 140? Não poderia ser 7? Poderia ser 777? Por que Deus usou o 144? Eu vou adiantar essa resposta, até ia falar ela mais pra frente, mas tudo na Bíblia tem um significado. E os números, interessantes, em Apocalipse, eles têm um significado muito forte. Por exemplo, 7 significa perfeição. Ontem a gente falou do 6, é o número de homem, né? O dia que o homem foi criado. Vários outros. O 12, ele tem um significado interessante, porque o 12, ele representa o povo de Deus. Por exemplo, 12 tribos, 12 discípulos. Então, sempre que em linguagem profética você vê o número 12, ele representa o povo de Deus. E o 144 mil, na verdade, se você pegar o número 144 e dividir ele ali, você vai ver que ele para chegar em 144, você precisa de 12 vezes 12. Ou seja, é um número que mostra a multiplicidade dos discípulos de Deus, do povo de Deus. É como que dizendo assim, 12, que é o número do povo de Deus, vezes o povo de Deus, ou seja, mais povo de Deus, vezes 1000, que é muita gente, é esse grupo que vai estar no fim dos tempos. Ou seja, inclusive faz uma referência às 12 tribos de Israel. É né? isso aí. E os 144 mil, então por que escolheu esse número? Porque 144 é uma raiz de 12. Na verdade, 12 vezes 12, 144. Então, ele queria fazer uma menção ao número 12, que significa povo de Deus. Então, o povo de Deus vezes o povo de Deus, a gente chega em 144. Esse número, até o Almir falou, esse número
não é para o povo, para o judeu convertido. Interessante até a citação do Almir, porque aqui até é dito em um ponto que esse povo faz parte do povo de Israel. Aqui no verso 4 diz 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito interessante essa menção. Então quer dizer que só os israelitas vão salvar? É interessante que aqui já está falando do Israel espiritual. E no Novo Testamento tem várias referências. Ou seja, O povo de depois da Israel, vinda de sempre o povo Jesus, de o Israel. povo de Israel deixou apenas de ser os judeus e se tornou todo aquele que acredita no Deus de Israel. Então todo cristão hoje pode ser considerado povo de Deus, povo de Israel. Então é bem interessante essa lembrança, viu? Os 144 mil não é uma referência apenas aos judeus, não. É o Israel É o povo de espiritual, Deus mesmo. que é o povo de Deus de todas as épocas, de todas as eras, e inclusive nós que estamos aqui hoje também. Legal? Amém, Muito legal muito essa bom. citação dele aí, beleza? Porque esse número é um outro, beleza. Vamos continuar aqui então, Jenny? Vamos lá. Características desse número, características desse povo, na verdade. A gente sabe que 144 mil representa um povo, que vai estar ali nos últimos dias, e vamos ver características desse povo. Vamos lá para Apocalipse 14, onde fala mais sobre esse grupo. Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Lê pra gente, Jenny. Abre aí Vamos sua lá. Bíblia. 14, verso 1. E diz assim: Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Olha só, de novo aparece esse número aqui, hein? 144 mil, só que aqui está dizendo assim, eles têm na fronte escrito o nome do seu pai. Fala de novo um sinal e fala de novo onde vai ser esse sinal. Onde? Na fronte, Na aqui. fronte. E é uma referência racional. Racional. A Ao decisão. cérebro, a decisão. Então esses 144 mil eles vão ter que fazer uma decisão. Eles vão ter uma marca na testa, vão ter um sinal e esse sinal vai representar uma decisão. Eles vão ter que ter tomado uma decisão. Que a gente falou um pouco disso ontem no estudo de ontem, beleza? Primeira característica deles, então, eles têm uma marca na fronte. Eles tomaram uma decisão. Segunda característica, lá no verso 3. Vai lá. Vou ler. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Olha que interessante. Tá falando de música agora aqui. A gente gosta muito, todo mundo gosta de música. Fala que esses 144 mil eles cantavam. Imagina, um coro de 144 mil. E parece que eles cantavam sem combinar. Não, Estavam junto. dentro deles a música. Imagina, 144 mil pessoas. Aleluia. Na verdade, 144 mil não, né? Porque é um número simbólico. Mas imagina um coro, um grupo de pessoas cantando uma música. E tá dizendo que esse grupo, 144 mil, vão estar cantando um cântico diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, ou seja, diante de toda a terra, e ninguém pode aprender esse cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Olha só, é uma música que só eles sabem cantar. Que vai distinguir também esse povo, né? Interessante, interessante. Então aqui Por já que, é mais uma BJ? referência. Por quê? Porque aqui deixa até claro o que a gente falou antes, que esse 144 mil é uma referência ao povo de Deus que vai estar no final dos tempos. Por quê? Porque esse povo, eles vão ter passado por coisas que ninguém mais passou. Na verdade, não vão para o céu apenas os fiéis dos últimos dias. Vai para o céu todo aquele que acreditou em Jesus em todas as eras da terra. Só que esse grupo especial, os 144 mil, número simbólico, eles vão saber uma música que ninguém mais sabe. Ou seja, eles vão ter vivido, ter passado por situações que ninguém mais passou e ninguém mais viveu. Então essa é a segunda característica dele. Eles viveram algo, vão viver algo que os outros, inclusive os outros santos, não vão viver, não terão vivido. Interessante. Entendi. Segunda característica. Vamos lá. Agora, qual a terceira característica? Verso 4. Diz Acompanha assim, aí. 14, 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Opa, olha que interessante. Só os solteiros? Só os solteiros. Só, aqui ó, na verdade só os homens, os né, vão pro céu. Como assim? Na verdade, aí, por isso que é interessante, a gente não pode entender sem o contexto. Se eu pegar só isso aqui, eu posso chegar e pegar, olha, só os homens vão pro céu, só os solteiros vão pro céu. Aí acabou, né? Aí acabou, aí só a Jenny vai, eu não vou, né? Mas por pouco tempo, Jenny, eu tô ligado aí nos esquemas aí, tem alguns telespectadores aí. Tem uns telespectadores? Vou deixar o telefone da Jenny. Não. Brincadeira. Mas aqui é simbólico também, e a gente tem que remeter a alguns símbolos que a gente já viu. Por exemplo, o que significa mulher? A gente já viu. Mulher, a gente viu que significa igreja. Significa igreja. Só que aqui é uma referência interessante que diz assim, olha, eles não se macularam com mulheres, ou seja, igrejas. Com igrejas. Terceira característica desses 144 mil, eles não vão ter se prostituído, não vão ter se envolvido com outras igrejas, com outros povos religiosos, com outras instituições religiosas, a não ser com o próprio Deus.
Olha que interessante. Então, esse grupo, primeiro, resumindo então, ele vai ter uma marca na testa, vai ter tomado uma decisão. Segundo, eles vão cantar uma música que ninguém mais cantou, ou seja, eles vão ter vivido algo que ninguém mais viveu, uma referência clara aos últimos momentos da história. Esse vai ser o povo que vai viver ali os últimos momentos. E terceiro, eles não vão se contaminar com mulheres, ou seja, não vão se contaminar com igrejas falsas. Eles vão pertencer à igreja, ao povo verdadeiro de Deus. Então, juntando tudo isso aqui, Jenny, a que conclusão eu chego? Olha, 144 mil, posso dizer diz que aí. O que você entendeu por isso? BJ, eu posso entender o seguinte, a partir do que nós temos estudado desde o começo da semana, eu acho importante a gente fazer um resgate de Sim, tudo aquilo que a gente estudou, que esse povo escolhido por Deus, esses 144 mil, eles são pessoas que vão guardar os mandamentos de Deus isso aí. e vão guardar os mandamentos sem exceção. Que é o Eles vão selo ter que a eles vão marca, receber. exatamente, a marca que é o selo de Deus, que é a guarda do sábado. Então, esse povo é um povo especial, um povo diferente, um povo que faz aquilo que Deus quer que eles façam. E especialmente, BJ, que eu acho que esse é o nosso objetivo hoje, é dizer que esses 144 mil, eles vão resistir a todas as provas, a todas as tentações do inimigo, principalmente nesse período que a gente está vivendo, porque Sim. as profecias, elas estão se cumprindo há muito tempo. Então, se as profecias estão se cumprindo há muito tempo, Jesus está perto de voltar. É isso aí. E resumindo isso que você falou, o que eu posso dizer que são 144 mil? São as pessoas, os fiéis da terra, que vão estar vivos nos últimos dias, que vão passar pelas tribulações, vão passar ali pelas pragas, vão passar por tudo que a gente sabe que vai ter nos últimos momentos da história da humanidade, mas que vão permanecer fiéis, vão permanecer com o selo de Deus, vão passar por coisas que ninguém mais passou, mas vão ter o privilégio de conhecer a Deus e de verem a Deus vivos, não vão ter se Eles contaminado com não outras vão passar igrejas. pela É morte. isso aí. Então, 144 mil quem é? É uma referência ao povo de Deus, aos fiéis a Deus, nos últimos dias dessa terra. Amém. BJ, sobre isso, eu tenho uma pergunta também, que eu acho que é uma pergunta dos internautas, eles devem estar pensando nisso agora. Não leio pensamentos, mas eu imagino que eles devem estar se perguntando sobre esse período de tribulação, pastor. Quando é que isso vai acontecer? É possível prever isso? Como que a gente pode identificar isso na profecia? Ok, na verdade as profecias, isso aí são até outras profecias, né? Se a gente vê até a profecia que a gente estudou no primeiro dia, nós estamos no fim do tempo do fim. Então está muito perto de acontecer. A Bíblia não dá uma data específica para as pragas acontecerem, para essas coisas acontecerem, mas ela diz que os sinais que ela apresenta que antecederiam isso já se cumpriram praticamente todos. Então está muito perto disso acontecer. Só que a segurança que a gente tem, que a Bíblia fala, que os salvos de Deus não vão sofrer essas pragas e não vão sofrer essas maldições que vão acontecer nos últimos dias. Então, tem até outro texto em Apocalipse que fala as pragas, tal, que vai acontecer meio que como foi lá no Egito, tal, água em sangue, isso tudo vai acontecer no fim dos tempos. Só que aqueles que permanecerem fiéis, os 144 mil, vão permanecer firmes ao lado de Deus e não vão sofrer essas E pragas. Deus vai Talvez dar vão um sofrer livramento. perseguição, talvez vão sofrer incertezas, até incerteza da própria salvação. Será que eu estou salvo? Será que eu estou certo? Será que eu fui purificado? Essa vai ser meio que a tribulação que eles vão passar, que ninguém mais vai passar. Até os santos que já morreram, os discípulos, ninguém vai saber o que é isso, que só esse grupo, os 144 mil simbólico, vai ter vivido isso. Então, eles vão sofrer bastante nesse ponto, né? Nessa incerteza. Mas Deus vai estar ao lado deles, eles não vão sofrer as pragas, Deus vai os abençoar e eles vão ter o privilégio de ver Jesus voltando com vida ali. E é uma experiência que ninguém mais vai ter, apenas esses 144 mil aí, esse Amém, número amém. simbólico. Legal, né? O pessoal falando Eu muito perdi feliz a pergunta, sábado. mas alguém que falou assim sobre o sábado. Então quer dizer que quem não guarda o sábado não tem o selo de Deus? Interessante isso aqui. A gente falou disso. O selo de Deus é o sábado. E não apenas o sábado, mas guardar os mandamentos de Deus. Entre eles o sábado. Então, às vezes até parece meio pesado isso, a gente falar, não, quem não guarda o sábado não tem o selo de Deus, tal, tal, tal. Mas é interessante até fazer uma outra menção, Jennifer, porque muita gente até pode soar até como eu sou prepotente, não quer dizer que só os adventistas vão salvar, só isso aqui, de maneira nenhuma. Tanto é que tem um versinho que eu quero ler até para o pessoal que está em casa, tá lá em Apocalipse capítulo Eu te ajudo, 18. BJ? Vamos lá, Apocalipse 18. E esse verso eu falo com muito carinho, até porque eu sei que tem fiéis em vários lugares, várias religiões, inclusive estão assistindo a gente agora. Uhum. E no capítulo 18, aqui está dizendo assim que falando sobre a queda da Babilônia.
E aqui está falando um pouco sobre o que é a Babilônia. Lá em Daniel fala que Babilônia é uma representação desse sistema religioso, que mudou a lei, mudou o dia de guarda, mudou a fé. Só que no capítulo 18, verso 4, olha o que diz aí. Lê pra gente. Vamos lá, 18:4. Apocalipse Só 18, um verso segundo. 4. Diz assim: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Olha só, depois de falar da Babilônia, que diz: retirai-vos dela, povo meu, sai dela, povo meu. Babilônia é esse poder religioso que mudou a lei, mudou tudo, tal. Ou seja, Deus está dizendo aqui que na Babilônia, na igreja falsa, vão ter pessoas fiéis a ele. E nesse momento ele vai chegar e falar: meus filhos, sai desse povo, sai daí, sai dela, povo meu. Ou seja, não é apenas os adventistas ou apenas um grupo que vai salvar. Não, Deus tem fiéis em todas as religiões. Só que vai chegar um momento, e inclusive essa nossa parte aqui, essa nossa pregação faz parte desse momento, em que esses fiéis vão ser chamados a se juntar ao povo de Deus, vão ser chamados a estar ao lado do povo de Deus, que não é uma igreja, não é apenas os adventistas, não, mas é o povo que guarda os mandamentos de Deus e que guarda o sábado. Eu sou adventista, Jenny, por isso, porque eu acredito que esse povo que está esperando a volta de Jesus é o povo que guarda os mandamentos, que guarda o sábado, que acredita na Bíblia. E eu procurei já em várias religiões, mas o único povo que realmente eu achei que segue tudo que está escrito aqui na profecia são os adventistas, e é por isso que eu sou adventista. Só que interessante, Deus não vem buscar apenas a igreja, Deus vem buscar as pessoas. E na verdade, igrejas são pessoas. Então, existem fiéis em todas as religiões e no momento certo, Deus vai falar: olha, vem para cá, sai daí, vem para o lado de Deus. E a gente está fazendo isso agora, chamando todo mundo, talvez alguém que está assistindo a gente que é de outra religião, ou que às vezes segue algo que não é aquilo que a Bíblia fala. Meu, ouça esse apelo de Jesus, sai desse lugar, vai para o povo de Deus, se junta, segue os mandamentos de Deus, porque é isso que Ele quer para você. Exatamente. Muito legal, que né? BJ, que bênção. Gostei muito desse estudo. Dá uma Muito paz, show. uma tranquilidade muito grande saber que existe um povo escolhido e que Sim. Jesus vai voltar e esse povo vai resistir. E esse versículo que você falou do povo de Deus que vai cantar, ele dá uma paz, uma tranquilidade muito grande, porque a gente sabe que ele vai vir, ele fez uma Sim, promessa sim. e esse povo vai receber Jesus aqui na terra com muita alegria, cantando, e nós temos uma nova terra sendo preparada com muito carinho para nós. Eu quero estar entre esses Eu também, 144 mil. com Eu certeza. quero estar entre esse povo. E você que está em casa? E a gente faz esse convite agora, né? Apocalipse até termina aqui no verso 19, capítulo 19, capítulo 20, falando sobre a volta de Jesus. Imagina Jesus chegando aqui no verso 11, viu o céu aberto, um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, os olhos com chama de fogo, e fala toda a amplitude da volta de Jesus. Meu, imagina esse momento, imagina Jesus voltando para buscar os fiéis, os 144 mil, aquele povo que permaneceu firme até a morte, que não se envolveu com doutrinas falsas, não se envolveu com as coisas do mundo. E o apelo que a gente faz hoje, nesse último dia, para você que está assistindo a gente, é esse: meu, aceite Jesus no teu coração, faça parte desse grupo especial. Se junte ao Amém. povo de Deus, siga os mandamentos de Deus, sabe? Se você já está do lado certo, meu, siga isso do fundo do seu coração. E se talvez alguém que está assistindo a gente que é de outra igreja ou segue outras coisas, meu, estuda a Bíblia, estuda a palavra de Deus, faça parte desse povo, desses 144 mil que vão permanecer fiéis, vão guardar os mandamentos de Jesus e vão estar esperando Ele no dia que Ele voltar. E fica esse apelo para você: aceite Jesus no seu coração. Se você quiser aprender mais, quiser estudar um pouco mais, manda uma mensagem para a gente, naquele WhatsApp que a gente passou. A gente pode encaminhar um guia de estudo bíblico, pode encaminhar você para estudar melhor, para entender melhor isso, mas entre em contato com a gente quer ajudar você a entender melhor a Bíblia, a ter Jesus no seu coração e a fazer parte desse grupo especial. A gente quer esse povo com a gente, né, Jenny? É verdade. E esses 400 aqui, 384 que estão assistindo a gente agora online aqui, a gente quer você com a gente nesse grupo, fazendo parte desse grupo simbólico, os 144 mil que vão estar do lado de Jesus e vão subir para o céu para morar com Ele. Amém, Você quer fazer amém. isso? Você aceita esse apelo, aceita essa decisão? Deus abençoe você aí onde quer que você esteja, viu? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer Legal? uma oração. Feche seu olhinho aí onde quer que você esteja, a gente vai orar por você agora. Querido Deus, muito obrigado por esse estudo que a gente está fazendo. Obrigado pela companhia que a gente está tendo. Obrigado por cada um que está assistindo a gente agora, cada internauta. Eu quero pedir uma bênção especial sobre eles. Eu sei que algumas pessoas agora que estão assistindo a gente fizeram essa decisão de estar do lado verdadeiro, estar do lado desse povo, desses 144 mil que vão estar fiéis ali quando Jesus voltar. Abençoe essa decisão que foi tomada. Abençoe essa pessoa que vai estar fazendo estudos bíblicos, essas pessoas que vão se batizar. Esteja ao lado delas e que esse grupo só possa crescer, para que quando o Senhor voltar a gente possa subir contigo para morar aí no céu. Amém, Muito Senhor. obrigado, porque a gente sabe que você está voltando e a gente quer estar logo, logo aí contigo. Então, a gente vai permanecer firme. É a oração que a gente faz. Em nome de Jesus, amém. Amém.